Bom dia, pessoal. Então, conforme eu havia prometido para vocês, para essa videoaula de hoje eu vou apresentar a equação de Torricelli, que eu já havia comentado na aula anterior. Vou resolver alguns exemplos da equação de Torricelli e vou resolver também alguns exercícios do MRUV para que vocês consigam resolver e me encaminhar numa tarefa aos exercícios que eu propus na aula anterior, tá? Pois bem, falei na aula anterior que para encontrar a equação de Torricelli, a gente tem que isolar o tempo na primeira equação. Qual era aquela primeira equação? A equação horária das velocidades. Então lá, V era igual a VO mais A vezes T. E agora, se a gente isolar o T, fica essa expressão que nós temos aqui. Essa expressão que nós temos aqui. T igual V menos VO dividido por A. Se substituir na equação aquela que eu chamei de sorvetão, que era S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2, nós vamos ficar com uma equação que não envolve o tempo, ou seja, não tem o T na equação. E essa equação é conhecida como equação de Torricelli, que é essa aqui. A velocidade ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado mais 2a vezes o deslocamento ΔS. Umas vezes dá para escrever o ΔS como sendo S menos S0 também, sem problema algum, tá? Ou alguns autores usam D para esse deslocamento, tá? Então ficaria V igual a VO, V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2AD de dado, tá? Primeiro exemplo, é um motociclista que se movimenta a 108 km por hora, e aqui já foi feita a conversão para metros por segundo, 30 metros por segundo, freia para não colidir com o automóvel à sua frente. Durante a frenagem, os pneus deixam uma marca de 30 metros de comprimento. Se a velocidade da moto é uniformemente reduzida, então está dizendo que é um movimento uniformemente variado, a velocidade está diminuindo uniformemente, então com a mesma aceleração, até parar. Qual a aceleração durante a frenagem? Perceba, em nenhum momento do enunciado foi mencionado o tempo. Então, esse é um provável exercício que a gente consegue resolver usando o Torricelli. Tá? Então, velocidade inicial é 30 e ele vai parar até parar. Velocidade final é 0 e o deslocamento que tem é 30 metros de comprimento. Então, na equação de Torricelli, V ao quadrado, velocidade final é 0, velocidade inicial é 30, o deslocamento também é 30. Então, fazendo as multiplicações, 0 ao quadrado é 0, 30 ao quadrado é 900, mais 2a vezes 30 ficaria 60a. Esse 60a eu posso passar para o lado esquerdo da igualdade. Então, esse termo aqui foi passado para cá, que era 60 vezes a aceleração. Fica negativo, troca o sinal, menos 60, igual a 900. O menos 60 está multiplicando, tá? Dá para multiplicar tudo por menos 1. Então fica menos 900 em cima, dividido por 60. Ou seja, aceleração menos 15. Ou seja, é uma desaceleração. Por quê? Porque está freando. Uma aceleração negativa, uma aceleração contrária ao movimento. É um movimento retardado. Tá bem? Depois, quaisquer dúvidas, vocês podem postar no fórum, que eu vou tentar esclarecer o mais rápido possível para vocês. Tá? Exemplo 1.
Um carro corre a uma velocidade de 72 km por hora. Quando freado, então mais uma frenagem, para após percorrer 50 metros. Qual a equação horária das velocidades? Qual a velocidade após 4 segundos? Quanto tempo o carro demora para parar? Então, a primeira parte do movimento, a gente vai encontrar a aceleração ou a desaceleração. Tá? Depois que tiver a desaceleração, a aceleração, a gente vai montar a equação das velocidades, vai achar a velocidade para t igual a 4 e vai achar o tempo para o qual a velocidade vai chegar a zero, até parar. Cuidado com as unidades, velocidade está em km por hora, deslocamento está em metros, então temos que transformar os 72 km por hora para metros por segundo. Dividindo por 3,6, isso dá 20 metros por segundo. Na equação de Torricelli, velocidade final é zero, o carro vai parar. Velocidade inicial é 20. 2A vezes o deslocamento, de 50. 2 vezes 50 é 100, fica 100A nesse termo. Dá para passar esse termo para o lado esquerdo da igualdade e ele troca sinal. Vai ficar menos 100 vezes a aceleração igual a 400, que é o 20 ao quadrado. Passa o 100 dividindo, ou troca o sinal dos dois lados da igualdade. Vai ficar a aceleração menos 400 por 100, que é menos 4 metros por segundo. Então agora nós temos a aceleração, precisamos achar qual a velocidade após 4 segundos. Para isso, ou melhor, qual a equação horária das velocidades. Tá? Temos a aceleração. Como a equação horária das velocidades é V igual a VO mais AT, só substituir o valor do VO e o valor do A, e a gente tem a equação horária. Tá? Então, VO era 20, a aceleração que a gente encontrou era menos 4 metros por segundo ao quadrado, vai dar essa equação horária das velocidades aqui. Na letra B, sim, pede a velocidade após 4 segundos. Então, uma vez que a gente tem a equação horária das velocidades, é só multiplicar ou colocar aqui no lugar do tempo o 4 segundos e fazer a multiplicação. 4 vezes 4, 16. 20 menos 16, 4 metros por segundo. Então, após 4 segundos, a velocidade caiu para 4 metros por segundo. Começou em 20, depois de 4 segundos, chegou em 4 metros por segundo. Por último, quanto tempo o carro demora para parar? Então, parar, velocidade final é zero. Então, na equação horária, a gente vai usar o V igual a zero. 0 igual a 20 menos 4t. Passa o 4 para o lado de cá. Ele troca de sinal. Fica mais 4t igual a 20. Passa o 4 dividindo. T igual a 20 por 4, 5 segundos. Se persistir alguma dúvida depois, mais adiante, vocês coloquem no fórum que eu respondo, tá bem? Outro exemplo. Uma partícula inicialmente em repouso, então agora V0 vale 0, inicialmente em repouso, passa a ser acelerada constantemente a razão de esse valor que tem aqui é a aceleração. Dá para saber pela própria unidade, metros por segundo quadrado. Após ter percorrido 24 metros, sua velocidade é... Então tem um deslocamento, 24 metros. Não está falando em tempo, então se não está falando em tempo, é provável que a gente tenha de usar Torricelli. Então, para resolver, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2A delta S. Velocidade inicial é 0. A aceleração
é 3, então fica 2 vezes 3. Aqui no lugar do A vai o 3. E no lugar do ΔS vai o 24. Essa multiplicação toda aqui dá 144. Só que a gente fica com a velocidade ao quadrado, que vale 144. Então, se a gente responder muito rapidamente a questão, poderia imaginar que a resposta é aqui a letra E, 144 metros por segundo. Mas não é. Que V ao quadrado vale 144, temos que extrair a raiz. Então, a velocidade é raiz de 144, que é 12. Portanto, a resposta correta é a letra C. Tá? Outro exemplo. Uma partícula com velocidade igual a 10 metros por segundo é acelerada na razão constante 2 metros por segundo ao quadrado. Para atingir uma velocidade igual a 30 metros por segundo, será necessário. Aí tem perguntas a respeito do deslocamento. Então pode precisar responder o deslocamento ou o intervalo de tempo. Então pode precisar do tempo. Qual que a gente vai usar para resolver? Bom, para encontrar o deslocamento, a gente vai usar Torricelli. Então a distância percorrida usa Torricelli. Velocidade final é 30 metros por segundo e a inicial é 10 metros por segundo. Então fica 30 ao quadrado igual 10 ao quadrado, que é a velocidade inicial, mais 2 vezes a aceleração, que é 2 metros por segundo ao quadrado, vezes o deslocamento. E aí nós vamos achar o deslocamento. Tá? 30 ao quadrado, 900. 10 ao quadrado é 100. 2 vezes 2, 4. Vezes deslocamento. 900 menos 100 é 800. O 100 passa para o lado de cá, troca de sinal. Fica menos 100. 900 menos 100 é 800. Então, 4S é igual a 800. 4 ΔS é igual a 800. Então, o deslocamento, que é o ΔS, é 800 dividido por 4, 200. Então, aqui já a resposta seria a letra B. Percorrer 200 metros. Mas para a gente não perder o fio da meada, vamos ver quanto tempo que ele levou para percorrer essa distância. Tá? Então, para achar o tempo, vamos usar a equação horária das velocidades. Eu tenho a velocidade inicial de 10, velocidade final de 30 e a aceleração de 2. Então dá para achar o tempo. 30 é igual a 10 mais 2t, onde o 2 é a aceleração, 10 é o V0, 30 é o V final, 30 menos 10 é 20, então 2t igual a 20, ou t igual a 20 por 2, 10 segundos. Então não pode ser essa, falou que era 20, também não pode ser essa. A resposta correta é a letra B mesmo. Tá? Outro exemplo. Um trem viajando a velocidade de 72 km por hora reduz sua velocidade com uma desaceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado até parar. Considere o movimento do trem durante a frenagem retilíneo uniformemente retardado. Qual a distância percorrida durante o tempo de frenagem? A velocidade inicial 20 metros por segundo. Frenagem é menos 2, então é um movimento retardado. E aí tem que cuidar, porque falou que a aceleração era 2 metros por segundo ao quadrado. Na realidade é uma desaceleração, faltou aqui. A separação não ficou correta. Tá? Desaceleração de 2 metros por segundo. Então, menos 2 metros por segundo. Torricelli, porque não falou em tempo. Tá? A distância percorrida durante o tempo de frenagem. Então, a velocidade final é 0. A inicial é 20.
20 metros por segundo. A aceleração é menos 2. Menos 2 porque é uma frenagem. Tá? Então dá para achar o ΔS. Vai ficar esse 20 ao quadrado é 400. Quando passa para o outro lado da igualdade, menos 400. 2 vezes 2 menos 4. 2 vezes menos 2 é menos 4. Então menos 4 ΔS. E aí o ΔS é menos 400 por menos 4, que dá 100 metros. Tá bem? Então, um resumo, tá, pessoal, das equações que a gente viu, tá? E que a gente vai utilizar nos exercícios que eu vou propor agora na sequência. Primeiro, nós definimos a aceleração média. Então, se solicitado a aceleração média, eu tiver as velocidades e o intervalo de tempo, ou o tempo inicial e tempo final, dá para calcular a aceleração por essa expressão que nós temos aqui. ΔV por ΔT. Também vimos a equação horária das posições, que é a que eu chamei de sorvetão. S é SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. E essa equação vale quando a aceleração é constante. Então, se usar a expressão de cima, a aceleração não pode mudar com o passar do tempo, tem que ficar com o mesmo valor. Daí nós estamos no MRV. Aqui AT ao quadrado sobre 2, SO é a posição inicial, VO, velocidade inicial, aceleração T quadrado sobre 2. É uma equação de segundo grau. Tá? T elevado ao quadrado. Outra equação que nós vimos, a equação horária das velocidades. V igual a VO mais AT, velocidade inicial em T igual a 0, a aceleração, velocidade final num tempo T. Se isolar o T nessa expressão e substituir nessa aqui de cima, aí resolver, tem que matematicamente tem que fazer alguma jogada para conseguir chegar na equação de Torricelli, tá? Que é essa última que nós vimos. Quaisquer dúvidas a respeito da demonstração de como é que chega, vocês podem procurar no próprio livro, tá? Então, saindo daqui, chegando aqui, o próprio livro eu acho que eu faço. Exercícios. Então eu vou propor os exercícios e eu vou resolver ele no quadro, tá? Um avião vai decolar em uma pista retilínea. Ele inicia seu movimento na cabeceira da pista com velocidade nula. Então V0 vale 0. Corre por ela com aceleração média 2 metros por segundo ao quadrado. Então temos a aceleração. Até o instante em que levanta voo, com uma velocidade de 80 metros por segundo, antes de terminar a pista. Letra A. Calcule quanto tempo o avião permanece na pista desde o início do movimento até o instante em que levanta voo. Letra B. Determine o menor comprimento possível desta pista. Então vamos lá para o quadro. Então nós temos, vou apagar aqui. Nós temos velocidade inicial vale 0. Velocidade final é 80 metros por segundo quando ele começa para o voo. A aceleração é 2 metros por segundo quadrado. Qual das equações vai usar? Percebam, os exercícios do MRV sempre vão ser dados 3 dados. Se não for dado, algum está incluído no enunciado, aqui partido do repouso, alguma coisa assim. A gente consegue 3 grandezas, vai pedir uma outra, uma quarta grandeza. Então, na primeira parte, pede o tempo. Para encontrar o tempo, nós precisamos
Tá? A equação horária das velocidades. VO A vezes T, delta igual 0 mais T, ou seja, 2T vale 80, ou T é 80 por 2, que é 40. Então, em 40 segundos, o avião levanta o voo. A letra B pede menor comprimento possível desta pista. Como está pedindo o comprimento da pista, a gente tem o V0, o V e o A, não precisaria usar esse tempo, mas se quiser usar, se o tempo estiver correto, pode usar qualquer uma das duas equações, tá? Para fazer a conta, ou Torricelli ou sorvetão. Mais fácil aqui é usar Torricelli. Então, E quadrado, PO quadrado, mais 2A, delta S. Então, 80 ao quadrado, 0 ao quadrado, mais 2 vezes 2 vezes delta S. 80 ao quadrado, deixa eu pegar. 6.400 igual 4 delta S. Delta S é 6.400 6.400 4, tá? 1.600 metros. 1.600 metros. Tá bem? Dúvidas vocês podem perguntar depois no fórum, tá bem? Vamos voltar para cá. Segundo exercício. Em uma estrada seca, um carro com pneus em bom estado é capaz de frear com uma desaceleração de 4,92 metros por segundo ao quadrado, que é para supor constante. Letra A. Viajando inicialmente a 24,6 metros por segundo. Em quanto tempo esse carro conseguirá parar? E letra B. Que distância percorre nesse tempo? Então, vamos ali para o quadro. Eu vou apagar essa outra resolução. Vou apagar essa outra resolução. Nós temos frear, desaceleração. Então A é 4,2 4 por quadrado. Velocidade inicial 24,6 metros por segundo. Na letra A e na letra B, querem saber o tempo e a distância até parar. Tá? Parar, tá, de final e zero. Tá? Vamos usar a equação horária das velocidades para achar o tempo. V igual VO mais AT. 0 igual 24,6 menos 4,9
E passa o menos 4 para o outro lado da igualdade. Vai ficar mais 4, 92. Igual 24 a 6. Ou seja, D é 24 a 6 dividido por 4. Isso para perceber, tá, pessoal, que nem sempre os resultados vão ser exatos, os números vão ser bonitinhos. Tá? 24,6, 4,2, tá? 5. Tá? Números bem quebrados. 5 segundos para parar. Tá? Letra B.